Tá ouvindo o violão daí? Meus irmãos, então vamos cantar. É uma cantiga com Francisco de Assis, lembrando do jovem impetuoso que ele foi, para nos preparar para o estudo de hoje. Meu amigo deixou sentimento, sua herança e direitos que tinha. Era jovem demais, disse o pai que tinha. Meu amigo entendeu a verdade, em seu rosto olhava de luz, pelas ruas de sua cidade. Meu amigo Jesus, que no vento lançou e voou, e no mundo és meu irmão. Hoje nós, sabiá, criaturas de Deus, somos homens de seus planos, somos homens de seus planos. Meu amigo viveu sem tentar, por esposos de pobreza. Era jovem demais, menino, não tinha tanta certeza. Foi assim que ele deu menino, para quem quer viver só de amor. Não ficou muito tempo sozinho, gente não conseguia entender. E no vento não sol e não lua, e no mundo mais ele hoje não sabia criaturas de Deus, sem todas de seus dedos, somos homens de seus dedos. Hoje em dia, os jovens que eu vejo inquietos no mundo infeliz, eu renovo a esperança e o desejo de topar com esses desejos. Calça jeans, pé no chão, mundo novo, mil ideias de inovação. Eles são consciência do povo. Creia Deus que eles cresçam irmãos. E no vento, e no sol, e na lua, e no mundo és meu irmão. Hoje não sabia criaturas de Deus, são todas de seus dons. Somos todas Na verdade, eu tenho que aceitar aqui. Na verdade, essa palestra saiu de um estudo que eu preparei para os professores com quem eu trabalho no começo do ano. As professoras com quem eu trabalho na rede municipal, e eu preparei esse estudo para, no começo do ano, dar um gás para as meninas e também para a gente procurar entender melhor essa meninada que está aí, que a gente ouve, né, que ninguém pode com ninguém. Aliás, né, quem aqui já não falou que essa geração está perdida? Quem aqui nunca falou isso ou nunca escutou isso? Não é? Então, gente... Então, assim, antes de falar um pouquinho sobre isso, lá na Gênesis, no capítulo 18, que fala sobre o fim dos tempos,
Nós temos lá o Kardec falando que não é só o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, é a elevação do sentimento. E para isso é preciso destruir tudo que pode estimular neles o egoísmo e o orgulho. Ainda lhes falta um imenso progresso a realizar, o de fazerem reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. A geração futura, desembaraçada das escolhas do velho mundo e formada por elementos mais depurados, se encontrará animada de ideias e de sentimentos muito diferentes do da geração presente, que se vai a passos gigantes. O velho mundo estará morto e viverá na história tal como hoje, nos tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Então, está lá na Gênesis, quando ele fala de fim dos tempos, e aí tem tudo a ver com as novas gerações que estão vindo, né? E aí, quem é que nunca ouviu falar, né? Os jovens de hoje gostam do luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos, se passam o tempo a falar em vez de trabalhar. Não se levantam quando o adulto chega, contradizem os pais, apresentam-se em sociedade com efeitos estranhos, apressam-se a ir para a mesa e comem os acessíveis, cruzam as pernas e tiranizam os seus mestres. Sócrates já falava assim, gente. Pois é. Olha só que um sacerdote egípcio cravou numa tábua. O nosso mundo atingiu um estado crítico. As crianças já não dão ouvidos aos seus pais. O fim do mundo não pode estar muito longe. 2000 a.C. Esta juventude está podre. No fundo do coração, os jovens são maus e preguiçosos. Nunca serão como a juventude de outros tempos. Os de hoje não serão capazes de manter a nossa cultura. Inscrição em cerâmica encontrada nas ruínas da Babilônia, 2000 a.C. O pai teme os seus filhos, o filho acha-se igual ao seu pai e não tem respeito nem consideração aos seus pais. O que ele quer é ser livre. O professor tem medo dos seus alunos. Os alunos cobrem o professor de insultos. Os mais novos querem tomar já o lugar dos mais velhos. Os mais velhos, para não parecerem antiquados ou despóticos, consentem nessa demissão. E para coroar tudo, em nome da liberdade e da igualdade, a libertação dos sexos. Parece que foi escrito ontem isso, gente. Quem falou isso foi Platão, está lá na República. Tá? Então, a gente, e olha, a gente sobreviveu e está aqui hoje. Não é? Então, a gente, provavelmente. Gente, nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre as gerações. Vamos falar sobre a Baby Boomer, a geração X, a geração Y e a geração Z. E não está aí a geração Alfa. Nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Então, o que são gerações? As gerações podem ser definidas como um grupo de indivíduos nascidos em uma mesma época, influenciados por um contexto histórico e que causam impacto à sociedade no que diz respeito à evolução. Então, são determinados grupos de pessoas que seguem, né, aqueles costumes da época. Cada geração possui características únicas que estão diretamente ligadas ao seu comportamento, costumes e valores. Para entendermos melhor cada geração, é importante conhecer as suas individualidades e o seu impacto no ambiente organizacional. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma, não dá para falar muito, tá? Então, começando da Baby Boomer, que é de 40 a 1960, com o final da guerra, né? Não, você não é Baby Boomer, não. Você é você é 47? 57. Ah, então você é. Os nascimentos que vieram depois da Segunda Guerra, né? São pessoas comprometidas com trabalho, lealdade e compromisso. Então, para eles, o que é importante? Estabilidade, serem trabalhadores e são teimosos também, igual as músicas.
mas é a geração que assistiu o impulso do progresso. Se a gente pensar tudo que essa geração já viu até hoje, essa geração viu o homem chegar à Lua, viu chegar a informática, né? É a geração que começou a quebrar paradigmas. A gente olha os Beatles, olha o Roberto Carlos, a Jovem Guarda, né? Esse pessoal todo veio quebrando paradigmas. Graças a Deus, amém. Né? Eu lembro que tinha uma novela que passava na televisão há muitos anos atrás, não lembro o nome da novela, mas a mulher falava assim, o filho dela nunca fazia o que ela queria, era até Eva Wilmer, ela falou que era tudo culpa dos Beatles, porque os Beatles, né, vieram revolucionando mesmo. É a geração que veio com a arte a mil, gente. Olha aí o povo que está ali, todo esse pessoal, né? A arte explodiu. Porém, é uma geração bastante técnica. Eles conquistaram tudo, desde a primeira peça de roupa que eles compraram, até o carro, a casa, tudo foi conquistado por eles. Nada veio na mão. Esses são baby boomers. A geração X, eu sou aí. Estou aí. Fransquinho também está aí. Somos da mesma geração, apesar da diferença de idade. Vai dos anos 60 até os 80, 82, né? Aí eles já começaram a pegar o mundo em crise. Mas são empreendedores, desbravadores, queriam romper com os paradigmas da geração anterior e são mais workaholics, viciados no trabalho, né? Trabalho, profissão. Sempre valorizaram o trabalho como meio de obter estabilidade financeira. Apreciavam demais a liberdade, mas queriam romper os paradigmas dos boomers. Eu me vejo tanto nisso aí, gente, vocês não têm noção. Nasceu uma geração um pouco mais cética, porque nasceu também na ditadura militar dentro do Brasil e na Guerra Fria. A ameaça de uma bomba atômica pairou sempre sobre a nossa cabeça e a gente tinha muito medo disso, né? Há pouco até atrás, né? E agora está voltando, né? A geração Y ou Millennials, né? É de 80, 82, 90, 92, até mais ou menos 95. Aí já tem muita coisa que esses meninos ganharam de mão beijada. Por quê? Porque os boomers e os X não quiseram que seus filhos passassem pelas mesmas dificuldades que eles passaram. E a gente começou a dar muita coisa de mão beijada, né? Também começa aí o acesso aos games, né? Ao mundo eletrônico, e é uma geração mais do porquê do que do como, né? Então, ela passou a se preocupar mais com o meio ambiente. A gente pode ver que essa preocupação com o meio ambiente, tirando alguns truques, que aqui de Santa Teresa, que a vida inteira dele foi essa, mas a gente voltou o nosso pensamento, foi dali para cá, né? Começou mais a se preocupar com a interdependência do planeta, se envolver com projetos sociais, mas, por outro lado, existem pesquisas que dizem que essa é a geração do egoísta. Eu. A gente vê isso, esse estudo foi feito, gente, começou a ser feito para as empresas colocarem no lugar certo os funcionários, tá? Então, dependendo da geração e de como a pessoa responde a determinado questionário, ela vai para determinado cargo nas empresas, tá? São, então, muito individualistas e nativos digitais já. Essa geração Y, ela é talentosa, mas imediatista. Precisa de empurrão para produzir melhor. Então, o que está acontecendo dali para cá? As decisões de vida que a geração Y está adiando, comparado com outras gerações, né? Primeiro, obter um cartão de crédito. Para a gente é tão importante, eles não estão nem aí. Tá? Eles estão adiando, depois eles querem, mas o começo da vida deles não estão nem aí. Casamento. Começa a casar mais tarde. Ter filhos, então, né? Tem uns que nem têm.
ou então quando tem um filho só, no máximo 2. Sair de casa, da casa dos pais. A gente vê hoje, aqui no Brasil não tanto, mas se você olhar a Europa, se você olhar lá para fora, a quantidade de pessoas mais velhas que ainda moram na casa dos pais é impressionante. Lá na Itália tem até um termo, eles chamam de mamone, ou seja, tchutchão, que vive na casa do pai a vida inteira, sabe? Não sai da bolsa do jeito. Mamone, os tchutchões, ficam mamando na teta do pai e da mãe a vida inteira. Né? E comprar uma casa também é uma coisa que não está ali não é importante, não é essencial para eles. Né? Eles têm muito do empreendedorismo e muito idealismo, mas eles também são muito individualistas, egoístas. Porém, eles são transformadores. Eles querem as coisas para ontem, eles não querem para agora, eles querem para ontem. E, graças a isso, nós temos hoje, por exemplo, o Google, nós temos o Spotify. Você quer ouvir uma música e não precisa nem comprar CD, nada, você vai lá, abaixa o aplicativo e escuta aquela música de graça. A gente vê os YouTubers que apareceram, né? Então, eles querem tudo para ontem e eles não veem sentido em fazer aquelas coisas que a gente fez a vida inteira. Eu fiz, a minha mãe fez. Por quê? Porque eles receberam tudo de novo já. Então, eles não encontram muito sentido nessa doideira de trabalhar, de se matar, de trabalhar para ter uma casa, para ter um carro. Eles não veem sentido nisso. Sabe? Para que isso? Né? E o que aconteceu? Como nós, ali para trás, né, o X, o W, nós quisemos dar tudo que a gente não teve, isso tem um custo. E para a gente sempre foi muito importante estar bem financeiramente. Aí o que aconteceu? A mãe foi trabalhar fora. Não estou falando que as mulheres não têm que trabalhar fora, não, hein, gente? Pelo amor de Deus, porque eu sou muito trabalho até hoje. Mas foi o que aconteceu. Precisou sair todo mundo para ir trabalhar e trabalhar muito para pagar o custo de tudo que se quis dar para esses filhos. Então, hoje está um pouquinho menos, mas eu não sei se vocês se lembram, era o tal de menino ter futebol, inglês, judô, não sei o que, não sei o que lá. O menino não tinha tempo de ser criança, agora isso diminuiu um pouco, né? Isso tudo tem um custo muito alto. Morar numa cidade que nem Santa Teresa, não, porque, por exemplo, a gente tem futebol, que é de graça, tem judô, que é de graça, que são projetos sociais. Mas vai fazer isso lá numa cidade grande, Vitória, no Rio de Janeiro. Né? Então, a gente sempre gostou de estabilidade financeira. Esse jogo de X para Y ganha esses rótulos, o que não é necessariamente verdade. O que é o rótulo? Egoísta, preguiçoso, aquelas coisas que o Sócrates falava lá atrás, que Platão falava lá atrás. Né? E aí vem a geração Z ou centênios, que são os nascidos nos anos 2000, de 2000 para cá. É a geração digital, né? Já nasce com o smartphone na mão. Tem um meme que mostra o menininho nascendo cesariano, segurando o smartphone e fazendo a selfie dele mesmo. Né? É por aí. Eles têm a evolução do cérebro altamente desenvolvida no ponto racional. E isso também leva a essa geração a ser mais imediatista, impaciente, superficial, porque eles acham que eles já sabem tudo. Eu lembro quando o Bernardo era pequenininho, bem bebê mesmo, e eu estava com ele na minha cama, e ele pegou o meu celular, e ele queria mexer, e eu vi um gesto de impaciência nele, como se ele tivesse assim, dentro dele assim, eu sei fazer isso, por que eu não consigo? Ou seja, a lembrança dele, porque esses meninos vieram preparados para isso, né? Só que ele precisa aprender a lidar, porque precisa crescer. Então, aquela impaciência de saber que sabe, mas que não tem condição física ainda de fazer.
eu vi tão claramente isso nele que ficou muito marcado em mim, né? Eles são chamados de egoístas, que eles não ouvem e eles não ouviram mesmo. Você fala com ele 3, 4, 5 vezes e ele não ouve, você acha que ele está te ignorando, mas não é não, é porque ele não ouve mesmo. Porque ele está tão concentrado na outra coisa, né? Que ele já não ouve mesmo. Eles já não são mais tão coletivos assim, não. Eles são mais individualistas e a internet está fazendo isso com eles. Gente, eu já presenciei um casal de namorados namorando um na frente do outro, se falando pelo WhatsApp. Eu estou brincando, na verdade, eu já vi isso. Então, é um pessoal que se dá muito melhor sozinho atrás de uma tela do que no relacionamento com as pessoas, né? Eles se comunicam melhor online, né? Mas são extremamente criativos. Aí a gente vê os YouTubers, né? É aquilo que eu falei para vocês, do Spotify, do Google. Gente, quem inventou o Google merece uma estátua, porque não sei como é que a gente viveu sem o Google. Só que aí a gente tem um problema. Hoje nós temos adolescentes que vão até 37, 38, 40 anos. Pessoas que ainda não amadureceram mentalmente. E Margarete Áquila, que trabalha com neurociência, ela fala que essa geração demora mais para amadurecer mesmo. Eles têm o cérebro com mais conectivo, com mais neurônios, e por conta disso, o tempo de amadurecimento mudou, né? Então, a gente tem filho de 40 anos que mora na casa do papai e da mamãe. Porque eles são incompetentes? Não, porque é cômodo. E Mamone é cômodo, gente. Casa, comida, roupa lavada. Quem que não quer? Né? Tem que trabalhar para ganhar dinheiro? Não, é demodê. Olha só, é demodê trabalhar para ganhar dinheiro. Isso é coisa da geração baby boomer, né? Eles são acomodados nesse aspecto. Ou não. Na verdade, eles questionam para que fazer desse jeito, né? Não faz sentido para eles trabalhar para ter essas coisas, porque eles tiveram sempre tudo ali na palma da mão. Então, a gente que tem menino novo em casa, às vezes fica nervoso, você pede para o menino lavar um prato, lavar um copo, nem isso ele faz. Ele não vê sentido nisso. Você quer ver aquela mãe que trata o menino como se fosse um bebê a vida inteira. Depois, caso não dá certo, porque não tem mulher que aguenta. Né? Hoje em dia é diferente, todo mundo trabalha. Né? As mulheres chegam em casa tão cansadas quanto os homens, então tem que dividir o trabalho. E tem homem que é criado pela mãe de tal forma que acha que se o menino fizer qualquer coisa, ele vai perder a masculinidade dele. Né? Eu lembro, não precisa vir fora, não. O irmão do meu marido, teve uma vez que eu botei um post, estava escrito assim, que lavar a louça rejuvenesce, tinha um homem lavando a louça e tal, né? E aí eu marquei meu marido na coisa, o filho desse meu cunhado comentou, e o meu cunhado comentou o seguinte: só falta botar um vestido. Então a gente vê que tipo de pensamento é esse, né? A geração Z já é envolvida em causas que envolvem identidade. Gente, é uma geração livre em termos de identidade, de orientação e vontade de experimentar coisas, de ser mais livres. Então, a gente vê esses meninos que hoje não têm medo de experimentar, inclusive relacionamentos com outras pessoas do mesmo sexo. Eles não estão nem o que a gente está pensando, né?
é uma geração que veio sem medo. Eles querem o quê? Eles querem ser felizes. O que é que precisa fazer para ser feliz? É o que eles vão fazer. Porque eles vieram com esse tipo de programação. Eles não têm aquele monte de preconceito, aquele monte de coisa que nós temos. E que não somos, nós que ainda que falamos assim, estamos, não queremos ter determinados preconceitos, mas a gente tem, eles têm um olhar diferente. O viés pelo qual eles olham a vida é diferente. Porque eles querem ser felizes, eles também são mais envolvidos em causas da mulher, das minorias, do negro, da raça, do preconceito. A gente pode ver que se eles não tiverem pais extremamente preconceituosos dentro de casa, que os cria nessa situação, eles são muito mais abertos ao mundo do que nós somos. Aí a gente fala assim, os que eu conheço não são assim, não. Né? É claro que não são todos, até porque existe essa coisa de criação que a gente está falando. Né? Tem pais que são extremamente preconceituosos e criam o filho naquele viés. E aí o menino fica perdidão, porque lá dentro da cabeça dele fala para ele que está errado. E ele está vendo o pai, a mãe e os irmãos mais velhos agirem daquela forma e ele não sabe o que ele está fazendo no mundo. Tá? As empresas mais prósperas do mundo hoje têm como principais funcionários millennials e centennials. Eles são 32% da população e o bastão está sendo passado para eles. Então, a gente tem que se acostumar com essa turma, porque são eles que vão mandar na gente, que vão mandar em tudo. Eles têm problemas? Muitos. Eles têm dificuldade de comunicação. A gente já falou que eles se comunicam melhor, um namorando com o outro pelo WhatsApp, do que conversando, dando os abraços, os beijos, né? Tem um vocabulário muito curto. Meu filho, como é que foi a escola hoje? Normal. É assim, não é? Né? Não tem muito argumento, não. Porque, inclusive, é uma turma que não é muito afeita à leitura. E para você ter argumentos, você precisa de ler, né? Eles gostam de ler, tipo assim, aquele pouquinho. O Rossandro falou que qualquer vídeo que tenha mais de 5 minutos, ninguém assiste. 2 tá bom, aí ele falou. Então, a gente vê que as coisas têm que ser muito rasas com essa turma, né? O relacionamento deles é muito líquido, eles vão largando as pessoas assim. A gente vai casar, se não der certo, a gente separa. Eu já escutei isso, né? Ou então você vê meninos novos que vão morar junto. Não, a gente vai junto, se não der certo, vai cada um do seu lado. E o que acontece? Os millennials, para entrar no mercado de trabalho, por que veio essa era digital, essa coisa toda? Porque os millennials foram muito cobrados. Antigamente, a gente fazia o magistério e você era professora a vida inteira, né? Hoje em dia, se você quiser trabalhar como professor, você tem que fazer a licenciatura ou a pedagogia. Aí você tem que fazer uma pós-graduação. Se você quiser ser um pouco mais, você tem que ir no mestrado, você tem que ir no doutorado, no pós-doutorado, você tem que incorporar outros estudos na sua profissão, ou se pelo menos você não vai atrás de outra graduação, mas você precisa estar sempre fazendo cursos, reciclagens, para você dar conta daquilo que você tem que fazer. Então, os millennials, eles foram sempre assim, de fazer tudo ao mesmo tempo, porque precisava de pressa para poder entrar no mercado de trabalho. Esses meninos que estão vindo aí fora, eles estão perdidos, porque eles não entendem para que eles têm que fazer isso. Eu não gosto de estudar, gente. Quando eu trabalhava na ESO, em 1997, 96, tinha 2, 3 meninos
que eram os difíceis da sala. E o resto tudo queria aprender, ou pelo menos estava ali colaborando com a aula. Hoje, você entra numa sala de aula, tem 2, 3 que querem aprender, e o resto está ali complicando a sua vida. E eles estão perdidos, né? Quer falar, Edith? Talvez porque nós estamos livres de nada. Sim, mas eu vou chegar lá, né? Então, eles têm problemas seríssimos de ansiedade. Eu vi isso no EMS. Gente, o que chegou, a gente estava lá na mediúnica e na vibração, o Iraldo estava lá, pode confirmar, o que chegou de menino surtado lá, viu, gente? Sabe, eu teve um menino que precisava conversar, eu deixei ele falar, ele falou 3 horas, vocês têm noção do que esse menino falou comigo. Então, eles sofrem problemas seríssimos de ansiedade, de depressão, vontade de ir embora daqui. Por que que tem tanto caso de menino que suicida? Nas reuniões mediúnicas que nós fizemos, nós basicamente, na OMS, atendemos suicidas. Eu, pessoalmente, atendi um espírito de uma criança suicida de 8 anos que se cortou o pescoço. Ele não conseguia nem falar. Então, a gente vê, eles não estão dando conta, sabe? Eles têm pânico de toda essa jornada que o mundo está exigindo hoje para eles se inserir no mundo do trabalho, mercado cada vez mais competitivo. Novas profissões que aparecerão, outras que sumirão. Eles sofrem de desmotivação, né? O jovem não consegue se achar no meio de toda essa cobrança que ele sequer entende o porquê. Aí ele está perdido, criticando tudo e não sabendo como sair disso, né? E aí, Irineu, eu não gosto desse sistema, eu não gosto desse tipo de educação, como eu vou sair disso? Isso aqui está bem no estudo que eu fiz com as professoras, mas eu deixei aqui para a gente refletir, porque nós também temos a chamada evangelização. E a gente precisa se alertar para esse tipo de coisa. Tá? Como o Irineu falou, nós estamos muito defasados mesmo. E esse pessoal que está vindo aí, reencarnando agora para trabalhar com educação, vem para mudar isso. E a gente pode começar a se preparar para passar por mudanças. Porque não sei se Marilúcia e eu vamos ter que passar por essas mudanças, né? Porque a gente já está na aposentadoria, né, Marilúcia? Mas quem está começando agora vão ter que, inclusive, formular um novo curso de pedagogia, novos cursos de licenciatura com outras coisas, porque está defasado mesmo. Nós estamos lá na Idade Média, antes ainda, né? Então, a geração Z, ela não tem caixinha, gente. A gente precisa começar a prestar atenção nisso. Nós somos tudo formatado. E a gente quer botar esses meninos na caixinha com formatar também. Não funciona, tá? A gente tenta colocá-los na caixinha, moldá-los. Eles são espíritos imaturos. Inclusive, conversando com a Dalva, depois eu fui olhar mesmo, muitos desses meninos que estão vindo agora são quem estudou transição planetária do Divaldo, quem ouve as palestras do Haroldo Dutra, que fala daquele período que a espiritualidade foi lá no umbral e trouxe aquele monte de espírito que tinha séculos que não reencarnava. Esses meninos voltaram, esses espíritos voltaram, foram tratados, foram preparados para a era digital, mas eles não aprenderam como desenvolver a afetividade, porque isso só aprende aqui. Então, eles estão no jardim de infância, do sentimento. Eles estão aprendendo agora a lidar com o sentimento. É uma geração que lida muito mal com o não, com a frustração. Eles não conseguem lidar com isso. Por quê? Porque eles estão acostumados a ganhar tudo na força. Porque lá atrás era assim. Eles foram preparados? Foram, fizeram o melhor que deu, mas tem coisa que só vem aprender aqui, né?
Então, eles não aceitam o status quo que está aí, né? Para que eu tenho que trabalhar? Tenho que trabalhar para ter o quê? Né? A gente tem que olhar para essas gerações com muito carinho, deixar de ver só o que é difícil, o que a gente acha que é ruim, e ver o que o menino tem de potencial, o que o menino tem de bom para trazer ele para cima. E para trazer ele, para ter gosto pela vida. Mas, para isso, a gente tem que estar preparado. A gente não pode estar na nossa caixinha e querer enfiar o menino na nossa caixa. O menino não cabe naquela caixa mais. E a gente tem que entender esse tipo de coisa. E aí não é fácil. Né? Eu adoro essa ilustração, viu, gente? Porque um empurra de um lado e empurra do outro. Eu quero que você entre na caixa, eu não quero entrar na caixa. Eu quero que você entre na caixa, eu não quero entrar na caixa. Né? A gente quer que os jovens olhem o mundo com nossos olhos, gente. E eles são totalmente diferentes, não dão conta mesmo. E ainda vem a geração alfa, que são aqueles pequenininhos, né? Que já vem conectado, é aquele que nasce com um smartphone fazendo a selfie dele mesmo, né? Eles veem o mundo pela tela de um computador, de um smartphone, de um tablet, né? Se desenvolvem em cima disso aí. Tem menino pequeno que é muito errado, que tem como babá um celular. Então, quer que o menino fique quieto, bota lá a galinha pintadinha para o menino. Eu já vi isso acontecer numa loja em Santa Teresa. Pela quantidade imensa de estímulos que eles recebem desde que nascem, podem sim ser definidos como uma geração mais ágil e inteligente do que as outras. Mas isso não quer dizer que eles estejam mais preparados para lidar com a vida. Tá? Então, antes as gerações eram definidas a partir dos acontecimentos históricos ou sociais importantes. Hoje, elas são delimitadas pelo uso de determinadas tecnologias. Quando Francisquinho era adolescente, ele tinha o MP3 para ouvir música, né? Era como é que chama? Era o CD, enviava o CD, né? O Discman, exato. Hoje, aí depois veio o pendrive. Hoje é no celular, é Spotify. Então, tá, sabe? São as que definem as gerações hoje são as tecnologias, né? A principal característica da geração A é a conectividade com a tecnologia, tá? Eles têm uma forte curiosidade e busca de independência. Você pode ver que eles gostam de fazer as coisas sozinhos. Eles gostam de botar a mão na massa, eles querem tentar, sabe? Eles crescem em uma estrutura familiar diferente. Hoje, são duas mães, são dois pais, são casais separados que levam os filhos de um casamento com os filhos do outro casamento, aí nasce o filho daqueles dois. Ou seja, as estruturas familiares estão diferentes. É mãe separada, é pai separado, filho do menino. São estruturas diferentes que mexem muito com toda essa situação. Eles são questionadores e hiperconectados. Não adianta você falar, não pode. Por quê? Por que não? Porque não é resposta, vovó. E eles têm uma grande dificuldade de concentração, porque eles são vão cá, vão lá. Eles não conseguem ficar parados fazendo uma coisa só. Você pega um menino desse e bota para assistir um filme. Ele está gostando do filme, mas ele não consegue ficar até o final. Ele tem que deixar para ver um pedaço no dia seguinte, porque ele quer ir fazer outra coisa. Né? Então, ainda não existem muitos estudos sobre essa geração alfa, e a gente não sabe o que vai acontecer com ela. Aqui no Brasil, principalmente, eles já estão nascendo num período de recessão econômica e crescem em uma época de polaridades e extremismo. A gente não sabe qual é o dano que isso vai causar nessa geração, mas vai causar dano. Por causa da nossa falta
de inteligência, por causa da nossa falta de tolerância, por causa do nosso excesso de orgulho e egoísmo. Nós vamos impactar fortemente esses meninos. Tá? Mas aí a espiritualidade, como é que fica nessa história? Né? Como é que eles se conectam com a espiritualidade? Gente, cada geração tem suas características, crenças, acontecimentos e produção artística. E tudo isso faz com que a gente tenha determinadas características na nossa vida. A gente acredita em determinadas coisas de acordo com as nossas gerações, né? As gerações produzem pessoas com características únicas, peculiares, que são uma resposta a todos esses aspectos. A gente viu isso agora. A gente vai se colocando, né, e a gente vai vendo que realmente bate, né? Se a gente pensar na criança do ano 2000 e uma criança do século XVIII, olha a diferença, mas não precisa ir no século XVIII. Vamos olhar uma criança que de 60 anos atrás, uma criança hoje, ao que ela foi exposta, é uma diferença muito grande, tem um abismo ali, né? Então, a relação com Deus, assim como todos os outros aspectos psicológicos e comportamentais, são características dessa geração da internet. A relação deles com Deus e a espiritualidade também é diferente da que seus pais foram ensinados a ter e que talvez tenham tentado ensinar para os seus filhos milênios sem sucesso. De cada 10 jovens, 3 dizem que são ateus, agnósticos, ou não estão nem aí para a religião. Tá? Até tem alguns estudos que falam que o Deus dos millennials morreu, ou então está fraco demais, né? Eles negam, eles não se importam mais com questões transcendentais, negam a Deus e rompem com a fé. Muitos deles, assim. Mas, na verdade, o que a gente vê é que eles estão rejeitando a ideia do Deus bíblico. É a quem se teme, que tudo julga e proíbe e que pouco responde às questões da existência moderna. Gente, a gente não tem noção do que é Deus. A gente não chega nem pertinho do que Ele é. A gente não entende o que é amor. A gente fala que ama perdidamente o marido, a mulher, aí separa, bota os filhos tudo contra a criatura. A gente não entende o que é isso. Eu amo perdidamente fulano, aí fulano faz qualquer coisa para mim e acabou, fulano morreu. Isso é amor. Né? A gente não tem noção do que é isso. Então, o Senhor aterrorizante do Antigo Testamento está sendo substituído pelo amor incondicional e pela busca da espiritualidade dentro de si, sem a necessidade de intermediários. Para eles não faz sentido essas religiões, elas não fazem sentido, né? Eles buscam a expansão da consciência. O que se tem falado de expansão da consciência é no que eu, inclusive, estou mais investindo em mim mesma atualmente, é na expansão da minha consciência. É o que eu mais quero. Tenho pedido a Deus, me ajuda a expandir minha consciência. Vem os pepinos bravos, cuidado com o que você pede, né? Eles buscam a expansão da consciência, a harmonia pessoal da natureza, experiências pessoais mais metafísicas e transcendentais. Dogmas, regras e padrões vão morrer com seus pais. Não vai ficar pedra sobre pedra nessas religiões se elas não se atualizarem. E aí eu adorei isso, gente. Isso é a minha cara. Deus é muito grande para caber em uma religião. Esse Deus formatadinho, nem eu gosto dele. A gente tem que entender que tem muito mais do que aquilo que a gente acha que sabe. Sabe? E a gente tem que entender que esses meninos já vêm sabendo disso. E é por isso que não dá certo. Por isso que eles preferem falar que eles não acreditam em nada, porque são obrigados a acreditar nessa monte de coisa velha. Então, eles praticam o quê? Aqueles que são os believers, são os que acreditam, né? Eles têm um perfil mais espiritualista do que religioso.
buscaram conhecimento em diferente doutrina e tendem a transcender as fronteiras religiosas. Eles procuram ser espirituais em termos de vivência, priorizando a experiência e o envolvimento com a comunidade, mostrando interesse por meditação e por outros tipos de filosofias que tragam bem-estar e equilíbrio. Você vê o que tem de gente agora que está experimentando a tal da ayahuasca. Ayahuasca é aquele chá que aquele pessoal toma. É o Santo Daime. Então, o que tem gente, tem muito jovem nisso aí. Porque eles querem ter experiências transcendentais. E, às vezes, eles não estão sendo bem conduzidos, porque esse troço não é para você ficar usando assim. Só que a religião do pai e da mãe é aquela religião formatada. O pai e a mãe acham que isso aí é coisa de gente doida, mas eles têm os amigos, eles têm os que eles conhecem, eles vão fazer. E aí, às vezes, tem problemas, inclusive, porque aquele troço não é para ficar tomando desse jeito, não, né? Eles procuram ser espirituais em termos de vivência, priorizando experiência, envolvimento com a comunidade, mostrando interesse por meditação e por outros tipos de filosofias que tragam bem-estar e equilíbrio. Todas as escolas esotéricas que oferecem uma espiritualidade voltada para o autoconhecimento atraem muito mais a atenção desses milênios. Faz mais sentido. Tudo que promete expansão de consciência, que tem a ver com a nova era, faz parte do sistema de crença dos milênios. Transição planetária, física quântica, vida extraterrestre. E não precisa ser millennial, não, porque eu sou Z e estou enfiada nesse trem. Eu leio tudo que eu posso. É X, é isso mesmo. Olha só a pretensão da criatura. Então, com a contribuição deles, a espiritualidade está sofrendo transformações maravilhosas, porque está precisando quebrar paradigma para trazer esses meninos. A gente mesmo, olhando para a casa espírita, se fosse ver aqui qual é a média de idade entre gente, tirando o Jean, tem Francisquinho, os meninos aqui que eu não conheço, nós estamos tudo, gente. Né? Então, mas a gente tem que mudar para trazer os meninos, tem que trazer coisa nova, tem que se atualizar. Não é que com isso nós vamos pegar e vamos passar por cima de tudo que está escrito, de tudo que foi ensinado. Está lá, é um trilho, mas a gente não pode botar aquilo ali na caixa. A gente tem que seguir a vida. A gente tem que ler, tem que ver o que está acontecendo. Kardec falava, essa ciência, provar que eu estou errado, acredita na ciência. Às vezes eu falo que se Kardec tivesse encarnado hoje e tivesse no movimento espírita, ele ia ser banido do movimento espírita, com a cabeça que ele tem. Eu penso muito sobre isso. Aí, deixa eu olhar aqui. Assistindo à chegada de uma nova geração de espíritos que se distinguem por inteligência e razão, geralmente precoce, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. São essas crianças inteligentes, inquietas, criativas, questionadoras, e adentram os nossos lares, nossas escolas e nossas casas espíritas, atendendo ao chamado da construção do mundo novo. Gente, o mundo novo vai ser construído por esses meninos, tá? Olha a nossa responsabilidade nessa história. Enquanto trazem esses claros sinais de adiantamento anterior, se deparam com o reino dominante das paixões materialistas que caracterizam o estágio atual do planeta. Esses meninos vêm preparados, sim. Às vezes são espíritos altamente evoluídos, tem um monte de espíritos de outros planetas que estão vindo para cá, chega aqui e pede a gente nessa atmosfera que está aqui, pira da cabeça, gente. Enquanto trazem esses claros sinais de adiantamento anterior, se deparam com o reino dominante das paixões materialistas que caracterizam o estágio atual do planeta. Possível é imaginarmos o conflito capaz de surgir a esses espíritos reencarnados com o sentimento inato do bem, ao se defrontarem com um mundo de violência crescente, de desigualdades sociais, de conflitos familiares,
frutos do orgulho e do egoísmo que ainda encontram guarida no coração. O menino vem preparar para o novo mundo, chega aqui e encontra essa bagunça, não dá conta. Então, para que possam cumprir, olha que coisa mais linda, gente, não achou nada nessa bichinha. Para que possam cumprir os objetivos reencarnatórios, visando seu aprimoramento moral e da humanidade, necessário se faz que aqueles que estão incumbidos de os receberem nas fases iniciais da infância estejam preparados para lhes dar a educação adequada que lhes permita enfrentar da melhor forma possível essa dualidade entre a nova e a velha geração, assim como os desafios que certamente encontrarão para a construção do mundo. Então, está na mão da gente moldar esses meninos, né? Nesse sentido, é de extrema relevância o papel desempenhado por pais e educadores na formação desses espíritos na fase infantil, onde é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem no adquirir. E aí, os pais e a família. Inegável responsabilidade dos pais na condução dos espíritos que lhes chegam aos braços, ainda mais quando observadas as considerações a respeito dessa nova geração de espíritos que aporta o homem terrestre com o intuito de auxiliar no processo de transformação moral da humanidade. Pais têm que se preparar para educar esses meninos. E a casa espírita? Igualmente, reconhecendo a ação evangelizadora espírita como recurso fundamental para a formação de homens de bem, tem a Casa Espírita a responsabilidade de empreender todos os esforços possíveis, visando angariar espaços e recursos adequados para a promoção da integração da criança consigo mesmo, com o próximo e com Deus. E aí eu quero falar uma coisa. Nós temos muita sorte aqui na Casa Espírita, né, gente? Porque nós temos a Kélia e a Juliana, e o nosso trabalho que está sendo feito aqui não é trabalho de caixinha, é trabalho de dia a dia. Olha o que foi a aula hoje. Esses meninos estão sendo levados a se encontrar consigo mesmos, sem ninguém pondo nada. A gente é muito abençoado, muito, aqui nessa nossa casa. Eu vou falar uma coisa para vocês. No EMS, a professora, os meninos do lado, Bernardo, falou para os meninos construírem fazerem uma máscara de carnaval. Aí depois falou assim para as crianças, porque Joana de Ângeles fala que nós usamos muitas máscaras durante o nosso... Gente, você conversa para ter com menino de 6 anos de idade? Vamos opinar? Eu olhei aquilo ali, eu falei, gente, eu não dou conta desse povo, não, gente, vocês me desculpem, não dou não. Sabe, como é que vem falar de Joana de Ângeles? Heraldo, você que estuda Joana de Ângeles há tanto tempo, você tem um entendimento integral de Joana de Ângeles? Como é que vai falar para uma criança de 6 anos que a gente usa máscara? A gente não pode fazer isso, gente. A gente não pode fazer isso, a gente tem que falar a linguagem da criança, né? A gente tem que olhar a criança e respeitar aquele ser que está ali, dentro da integridade dele, a gente saber que ele tem um conhecimento, às vezes, maior que o nosso, mas que ele está passando por um processo de crescimento. Os nossos aqui são abençoados. Eu tenho certeza que esses meninos vão ser boas pessoas. Ah, ele é apaixonado, né? Obrigada se a mãe tem a mínima. Pois é, então a gente é muito abençoado nessa parte, gente, porque nós estamos fazendo, a Casa Espírita Santa Teresa está fazendo, os mensageiros da luz estão fazendo a parte dele com as nossas crianças, sabe? E é isso aí, gente. Esse é o recado para a gente refletir durante a semana.